Boa noite, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, todos vocês que nos acompanham aí. Mais um culto de quinta-feira, é o nosso culto onde durante a semana nos reunimos, mesmo pela internet, para adorar o nosso Deus, glorificar o seu nome e pregar a sua palavra. Nós estamos falando sobre o livro de Hebreus, essa mensagem profunda que traz uma renovação na nossa fé, crescimento espiritual. Vamos estar juntos, reúna a sua família aí. Nós vamos cantar, louvar, glorificar o nosso Deus. E enquanto estamos nesse período aí, essa pandemia está indo embora, em nome de Jesus, nós vamos estar em oração, em comunhão, através da internet. Domingo à noite já voltamos, aos pouquinhos, não tem pressa. Enfim, estamos fazendo o nosso trabalho aqui em Olinda, orando por essa cidade maravilhosa, que o Senhor alcance, salve este povo, em nome de Jesus. Nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus, vamos orar e vamos cantar louvores ao nosso Deus. João capítulo 3, João 3, abra sua Bíblia aí, João 3, do versículo 16 a 21, João 3, de 16 a 21, acompanhe a leitura. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo que Ele nos ensinou, e esta palavra fique no seu coração no início desse culto. Nós estamos seguindo Jesus, aqui está a certeza da nossa salvação eterna. Nós vamos falar hoje, e você que ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje, porque Jesus já decretou o que irá acontecer no dia do juízo final, quando todos nós iremos nos apresentar diante dele. Vamos orar. Peço que você ore, fale com Deus, junto com a sua família. Pai querido, nós queremos te agradecer em primeiro lugar, Senhor, pelo privilégio de podermos falar contigo. Obrigado, Senhor, pela salvação, pela paz, pela certeza que temos que Tu estás conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos protegido, nos ajudado. Obrigado pelo sustento, cada livramento, pela paz, pela igreja, pelos irmãos, pelos amigos. E oramos, Senhor, que continues falando no coração da nossa família, para que todos venham se arrepender e Te conhecer. Oramos, Senhor, por essa cidade de Olinda que o Senhor nos colocou. São milhares de habitantes aqui, Senhor. Oramos em nome de Jesus para que mude, Senhor, a cultura desta cidade, que todos venham Te conhecer. Abençoa a igreja aqui em Olinda, os pastores, os líderes, levanta o Teu povo. Pedimos a Deus que abençoe o Nordeste, o Brasil, esta nação, nesse momento tão difícil. Cobre com Teu sangue a Tua igreja e levanta-nos para levar o Teu amor, a Tua salvação ao povo brasileiro, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia por aqueles que estão sofrendo momentos de aflições por causa dessa pandemia, que tem destruído a família, a vida de tantas pessoas. Muitos estão doentes nos hospitais. Senhor, os profissionais da medicina, guarda, livre de todo mal, Senhor. Fica conosco durante esse culto, ouve a nossa oração, que Teu Espírito venha nos falar através da Tua palavra. Abençoa-nos, Deus, fica conosco, porque nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Orar é assim, querido, estar em comunhão com o nosso Deus, é falar com Ele, certo de que Ele estará ouvindo, respondendo a nossa oração. Vamos adorar a Deus, vamos cantar ao Senhor. Reúne agora a sua família. Felipe está nos ajudando aqui. Vamos cantar, glorificar o nome do Senhor. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Meu Jesus, cante. Meu Jesus, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o teu nome, Senhor. Oh Jesus, tu és tudo para nós, tu és bem mais que tudo.
Te amamos, Senhor, de todo o nosso coração. Tu estás acima de tudo, de todos. Obrigado pelo teu amor, o teu sacrifício, a cruz. Glória a Deus. Cante essa canção. Mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Te louvamos, Senhor, te adoramos. Mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Glória a Deus. Incomparável és pra mim. Por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Bem mais. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Tu és maior. Bem mais que Tu estás acima. criado por tuas mãos. Glória a Deus. Deus, tu és início, meio e fim. Glórias a ti, Senhor. Mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Deus. Incomparável és pra mim. Cante de todo o seu coração. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Exatamente essa mensagem que eu vou continuar trazendo para você esta noite. O autor aos Hebreus nos traz essa mensagem sobre Jesus, o nosso mediador, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que você continue sempre com a sua casa, com a sua família, louvando, adorando esse Deus
maravilhoso. Querido, deixa eu lembrar para você o nosso trabalho, né? Estamos trabalhando aí, servindo a Deus pela internet. Tenho certeza que não só a nossa igreja, mas muitos irmãos, muitos queridos estão aí nos acompanhando. Sábado, 18 horas, Pedro Gabriel está aí com o nosso programa de adoração, de louvor, de oração, todo sábado, 18 horas. No domingo pela manhã, 9h30, nós temos estudo bíblico, um panorama de cada livro da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Cada domingo, estude a Bíblia conosco. Domingo, 9h30. E 18 horas, o nosso culto presencial. Por enquanto, só voltamos domingo à noite, todo mundo de máscara. Temos a nossa higiene total no prédio, álcool gel, termômetro, tudo que é necessário lá. Viu? Você pode ir, fique à vontade. Nós estaremos reunidos agora, todo domingo, 18 horas, de maneira presente, para adorar e glorificar o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terça-feira, 20 horas, temos a nossa reunião de oração. Toda terça, 20 horas, estamos orando, clamando a Deus por Olinda, pela igreja, pelo Brasil, pelas nações. Nosso relógio de oração termina dia 7 de agosto. Fizemos 40 dias de oração, de jejum, de evangelizar, clamar a Deus, dobrar nossos joelhos, de dia e na madrugada. Temos aí queridos irmãos fiéis aí em oração. O nosso concurso bíblico, muitos se inscreveram. Se você deseja fazer ainda, estamos aí na penúltima semana praticamente, quando estamos tendo 20 perguntas por semana para examinar a Bíblia. Tudo isso é para que possamos encher o nosso coração, a nossa vida com a palavra de Deus. Esse é o nosso trabalho. Esteja em oração pela sua igreja, pela liderança, e juntos vamos caminhar, vamos esperar a definição do Senhor, vamos estar orando. Tem muitas pessoas sofrendo, vamos estar clamando a Deus por todos. Quero lembrar também a você sobre os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa de Deus. Ou você deposita na nossa conta no Banco do Brasil. Se tiver dúvida, pode me procurar, tá? Mas sejamos fiéis ao Senhor naquilo que Ele nos pede, para que nada falte a sua obra e o Senhor cumpre com as suas promessas. A nossa casa, a nossa vida haverá prosperidade. O Senhor estará suprindo todas as nossas necessidades. Amém, queridos? Eu quero convidar você para nós levantarmos uma intercessão agora, clamarmos a Deus. Ore pela sua família, pelos seus vizinhos, ore por aqueles que não conhecem Jesus, seus familiares, a cidade de Olinda. Ore pela igreja, que Deus levante a igreja de Olinda, o Brasil, as nações. Vamos orar. Clame ao Senhor, levanta a tua voz em oração. Pai querido, nós queremos, Senhor, nesse momento interceder, Senhor, te pedir a tua misericórdia pela nação brasileira, pela tua igreja, pelos governantes, Senhor, para que haja libertação no coração do povo brasileiro, que eles sejam livres do pecado, de toda a escravidão, oh Deus, da corrupção, da vaidade, do orgulho, da mentira, da violência, do ódio. Em nome de Jesus, Senhor, visita esta terra. Espírito Santo querido, renova a tua igreja. Oh Deus, somos milhões de cristãos, Senhor, somos sal e luz para essa terra, para mostrar o caminho do Reino de Deus, para preservar a vida dessas pessoas. Por isso oramos. Salva nossos familiares, Senhor, essa cidade de Olinda, Senhor, Recife, o Nordeste, o Brasil, cada região do Brasil. Senhor, visita, Espírito Santo querido, livra-nos de todo o mal, Senhor, que caia por terra toda cilada do diabo, seja desfeita em nome de Jesus. Sabemos que Satanás quer destruir as nações, mas maior é o que está em nós, aqui no Brasil, do que aquele que está no mundo. Que Satanás seja repreendido para as trevas, para onde o Senhor Jesus mandar, mas que o Brasil seja liberto, salvo pelo poder do nome de Jesus. Que o Evangelho penetre hoje no coração de milhões e milhões de brasileiros. Entregamos, Senhor, as nações aqui da América do Sul, oh Deus, América do Norte, Senhor, a Europa. Tem misericórdia, Senhor, dessas nações que vivem oprimidas. Oh Jesus, Tu és maravilhoso para libertar esse povo. Nós colocamos em Tuas mãos, que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. E pedimos, Senhor, agora que vamos meditar na Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha nos falar
sejamos salvos, curados, libertos, abençoados, por poder ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos, Senhor, e que todos digam amém, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como é bom orar, como é bom estar na presença de Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí, Hebreus, capítulo 7, nós estamos continuando. Falamos já no capítulo 7, do versículo 1 a 10, e vamos continuar hoje do 11 ao 28. O autor aos Hebreus está aqui deixando esse recado para toda a Igreja de Cristo, para que haja uma renovação na nossa fé, para que haja uma firmeza na nossa fé em Jesus, que nenhuma falsa religião, falso profeta, falso mestre, nos afaste de Jesus Cristo com seus ensinos mentirosos. Você sabe que sempre existiram muitos evangelhos. Além desse evangelho de Jesus, muitos falsos profetas criaram muitos falsos evangelhos que enganaram muitos. Mas esse livro de Hebreus, o autor está realmente nos chamando de volta para estarmos seguindo a Jesus de todo o nosso coração, sem vacilar, sem olhar para trás. E é o que nós vamos fazer hoje. Se você está nos acompanhando, você lembra que o autor aos Hebreus faz questão de, nos primeiros capítulos, nos 6 primeiros capítulos, dizer que o nosso Jesus, ele é superior, ele está acima dos anjos, dos homens, dos sacerdotes, da lei, de Israel, de Elias, de Davi, de Samuel, dos profetas. Quanto mais conhecemos a Jesus, mas nós vamos crescendo, amadurecendo na nossa fé e enfrentando as lutas e os desafios da vida, que são muitos. Jesus disse que nós temos que orar e vigiar. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é por isso o conselho do autor aos Hebreus: possamos ler a palavra de Deus diariamente, encher o nosso coração, crer naquilo que Jesus é, naquilo que Ele fez, nas suas promessas. É isso que nos fortalece a permanecer na sua presença. Nós falamos também que Deus instituiu sacerdotes, chamou a tribo de Levi. Essa tribo de Levi, os homens de 30 anos vinham para o templo e iam servir a Deus até o final. Por isso que eles não tinham trabalho, eles não tinham uma profissão e para ganhar o seu dinheiro, o seu salário, porque eles iam servir no templo. Eles se tornaram herança do Senhor, pertenciam ao Senhor, eles iam trabalhar no templo, servir a Deus, servir a Israel, ao povo de Deus. E por isso, eles eram sustentados pelo templo, pelos dízimos. Então, os levitas recebiam os dízimos, onde se mantinha a casa de Deus e também o sustento desses que trabalhavam. Mas nós vimos também que esse sacerdócio era falho. Nós vamos ver aqui detalhadamente. Por quê? Porque eram constituídos de homens. E homens, você sabe, é falho, né? O autor aos Hebreus está ensinando que Deus, em seu desejo de nos abençoar, está preparando um sacerdócio superior ao de Arão, de Levi, pois esses são homens falhos que não podem mudar a vida de ninguém. Nós vamos ver aqui o texto bíblico, nós vamos ler aqui. Eles não podem mudar a vida de ninguém. Vamos ver isso aqui, Hebreus 7, de 11, vamos começar lendo aqui do 11 ao 21, tá? Depois nós continuamos do 22 ao 28. Hebreus 7, 11, diz assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Melquisedeque é aquele sumo sacerdote que veio para receber Abraão quando ele veio daquela batalha, e Melquisedeque abençoou ele, recebeu os dízimos, colocando-se como superior ao sacerdócio levítico, porque era um homem santo, sem genealogia, e um homem que nasceu e morreu e ninguém sabe o restante da sua história, mas que esse sumo sacerdote apontava para Cristo, para a perfeição, para aquele que viria de um modo perfeito.
Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Mudou o sacerdócio, muda a lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, não a Levi, mas a tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio, tudo novo. Deus permitiu que Levi fosse aquele sacerdócio usado durante tanto tempo, mas depois, ao enviar Jesus, foi através da tribo de Judá. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, semelhante, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem. Jesus não veio descendendo de alguma linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Jesus é eterno, não tem princípio nem fim. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. A lei mostrava o pecado do homem, apontava o pecado do homem, mas não removia, não limpava o coração do homem. Sendo introduzida uma esperança superior, qual? Jesus e o seu Evangelho, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele, Jesus, se tornou sacerdote com juramento. Quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Está muito claro isso aqui, não é? O sacerdote de Arão, que serviu a Israel, sacerdócio de Levi. Melquisedeque veio como um tipo de Jesus, apontar para Jesus, o sumo sacerdote perfeito. E então Deus está preparando algo superior para nós, que foi a vinda do seu Filho Jesus, que tornou-se o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não cobria, ele tira, ele remove, ele nos limpa completamente, porque ele foi àquela cruz, morreu em nosso lugar, e o seu sangue derramado muda, transforma a nossa vida. O sacerdócio antigo, ele intercedia a Deus pelo povo. Era o sacrifício de animais irracionais que nem sabiam o que estava acontecendo. Mas esse Jesus, o próprio Filho de Deus, que tornou-se o Salvador e o Senhor da nossa vida, ele voluntariamente veio, foi àquela cruz, morreu em nosso lugar. É por isso que temos a certeza da vida eterna. E temos que anunciar esse Evangelho, esse amor de Jesus para todos. Amém, querido? Você está acompanhando aí? O sacerdócio e a lei não estavam conseguindo aproximar, aperfeiçoar o povo de Deus. O povo vinha, pedia perdão, oferecia um sacrifício, saía dali e voltava da mesma maneira. Voltava no outro dia, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e oferecia o sacrifício de animais também para o perdão dos pecados. O povo continuava em pecado. Lembre-se que Israel foi destruída, a nação de Israel foi destruída centenas de vezes, vinham os inimigos, destruíam tudo, porque eles não conseguiam permanecer na presença de Deus, apesar do sacerdócio que intercedia, que trabalhava para isso. Agora Deus estava planejando substituir tudo isso, sacerdócio e antiga aliança, por um que será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que abençoou Abraão e apontou para o Cristo, o Senhor, o Cordeiro de Deus. Então, no meio disso tudo, enquanto Deus está ali conduzindo Israel no deserto para Canaã, aqueles anos ali em Canaã, e Deus está trabalhando, ensinando, dando a lei, santificando, se manifestando para eles, mas ao mesmo tempo está no coração de Deus, na sua mente, é o seu plano, enviar o seu Filho de Jesus, porque ele olha para aquele sacerdócio que falhou. Nós vamos ver aqui detalhadamente, porque eram homens, antes de oferecer sacrifício, de interceder a Deus pelo povo, eles tinham que orar por eles mesmos, porque eles eram pecadores também, eles não tinham poder de perdoar o pecado das pessoas. Lembrando que ele, Jesus, irá oferecer a sua própria vida por nós e permanecerá diante do Pai,
intercedendo por seu povo. É diferente o que o Senhor preparou para nós. Amém, queridos? Muito bem. Essa aqui é a primeira parte, do 7 do 11 ao 21, quando o autor dos Hebreus nos explica que esse sacerdócio falhou, não cumpriu a missão de manter o povo na presença de Deus, mas Deus estava preparando algo superior para nós, Jesus, o sumo sacerdote, acima do sacerdócio, acima da lei, e ele faz isso com um juramento. Qual é o juramento? Que quando Jesus chegasse, ele ia nos lavar com seu sangue, limpar nossa mente, o nosso coração, o Espírito Santo iria habitar em nós, e agora livres, libertos, a palavra de Deus iria entrar na nossa mente, no nosso coração, e a sua palavra vai nos transformar, a sua palavra vai nos guiar, a sua palavra vai nos levar, nos aproximar, e nós podemos viver diariamente na presença de Deus. Essa mudança do sacerdócio, da lei, que o autor aos Hebreus está nos dizendo aqui, que nós devemos viver de joelhos, agradecendo a Deus por esse amor, por esse cuidado para conosco, e não dar ouvido aos falsos profetas, falsos mestres. Cuidado, se você está andando de um lado para outro, ouvindo aqui, ouvindo ali, a internet tem centenas, milhares de mensagens. Cuidado que você está ouvindo. Fique com a palavra de Deus, fique com aquilo que Ele realizou por nós. Muito bem, na segunda parte, do 22 ao 28, o autor dos Hebreus explica detalhadamente aquilo que eu falei para vocês. Se você já ficou assim, que mudança é essa? Jesus chegou, o sacerdócio já acabou, ele veio cumprir tudo isso. Vamos entender aqui, 22. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. O sacerdote morre, por isso tem muitos, toda a tribo de Levi. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Se ele vive para sempre, ele pode nos salvar. Não é religião, não é sacerdote, não é profeta, só Jesus. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, como ele, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Ninguém matou Jesus, ele ofereceu-se para morrer por mim e por você. Pois a lei constituiu os sumos sacerdotes, homens que têm fraquezas. A lei constituía Levi, homens fracos. Mas o juramento fez: tu serás sacerdote para sempre. Que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Nós temos que viver de joelhos, meu irmão, de joelhos em oração, agradecendo o Senhor. Que privilégio! Não com medo, preocupado, como muitos não entendem isso e viram fanáticos, mas com gratidão, com alegria no nosso coração. Jesus chegou e veio, ele mesmo, garantir uma aliança superior à aliança antiga. Por quê? Porque ele é eterno. Os sumos sacerdotes, os levitas que oravam, que decidiam por nós, fizeram o seu trabalho, mas eles eram humanos, eles morriam. Mas Jesus, como ele é eterno, ele pode nos salvar definitivamente, porque ele intercede por nós diariamente. Nesse momento que nós estamos aqui, falando da sua palavra, falando dele, ele está intercedendo por mim e por você. Você pode dizer amém, obrigado, Senhor, dá uma glória a Deus aí na sua casa. Os sacerdotes morriam, Jesus tem a vida eterna, porque ele é perfeito, permanente e seguro. É por isso que a nossa salvação é eterna, é por isso que nós temos que ter certeza da nossa salvação. Os sacerdotes escolhidos para fazer o seu trabalho, e muitos, acreditando, fizeram o seu melhor, mas eram humanos, eles morriam, e aí tinha que se renovar sempre.
outro sacerdote, outro levita. O sumo sacerdote morria. O sumo sacerdote, uma vez por ano, era o responsável, o líder dos sacerdotes. Ele entrava no lugar santíssimo, só ele que podia entrar, levava o sangue de animais inocentes, orava, oferecia a Deus, mas antes ele tinha que fazer a purificação dos seus pecados, porque se ele entrasse ali em pecado, ele morria ali, e era amarrado uma corda aqui na sua cintura. Se ele demorasse, ele era puxado. Os sacerdócios são assim, eles morriam. Por isso Jesus veio. Jesus é a vida eterna, e com a sua morte ele dá para mim e para você a vida eterna, para todo aquele que crê nele. Como ele intercede sempre por nós, ele pode salvar definitivamente aqueles que se aproximam de Deus. Jesus veio, morreu, deu a sua vida para nos salvar o seu povo, voltou ao Pai e está à direita do Pai e intercede por nós. Diariamente está orando por mim, por você, pela igreja espalhada no mundo inteiro, a cada geração. É por isso que nós permanecemos firmes na sua presença. Ele derrama o seu amor em nosso coração, o seu sangue, a sua palavra, ele nos ajuda, o Espírito Santo nos fala, ele está intercedendo junto ao Pai por nós. É por isso que ele pode nos salvar. Diariamente ele está lá, clamando por nós. O sacerdócio não podia fazer isso. Não? O povo de Israel não podia, porque esquecia dos seus afazeres, dos seus prazeres, e o pecado dominava. Mas Jesus nos salvou, nos perdoou, removeu todo o nosso pecado, nos libertou, não somos mais escravos do pecado, e Ele está intercedendo por mim e por você. Por isso, estamos salvos, seguros, e podemos segui-lo todos os dias da nossa vida. Os sacerdotes, nós aprendemos aqui, eram pecadores, tinham que purificar primeiro a si próprio, depois oferecer sacrifício pelo povo. Mas Jesus, o sumo sacerdote, é eterno, puro, santo, inculpável, separado. Foi assim que ele foi àquela cruz, que ele morreu como um homem perfeito. Portanto, o seu sacrifício que nos atinge nos torna também perfeitos. Não que não venhamos a pecar, não é esse sentido da perfeição, mas como nós recebemos a remoção dos nossos pecados, somos livres, nós podemos viver de joelhos, nós podemos encher o nosso coração, nossa mente da palavra de Deus, e o pecado não tem domínio sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado, porque ele removeu, ele libertou, nós somos livres para viver como seus filhos, para entrar na presença de Deus, no trono de Deus, adorá-lo, viver em comunhão com os irmãos, com a igreja. Onde você estiver, em qualquer parte do mundo, você pode levar o amor, a bondade, a misericórdia de Jesus que nos alcançou. Termina com o versículo 28, pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. O sumo sacerdote, aquele que representava Deus para Israel, mas tinha fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Queridos, porque Jesus é perfeito, ele pode orar por mim e por você, hoje, amanhã e sempre, até o dia que estaremos com ele. E ele pode nos permitir viver na presença do nosso Deus. Que você entenda essa mensagem, que você entenda o valor da sua vida, o sacrifício do sumo sacerdote Jesus. Ele mesmo tomou o nosso lugar, ele mesmo levou o nosso pecado, nos transformou, e nós podemos viver em plena comunhão com Deus, podemos viver na sua presença, ajudar, abençoar, orar pelas pessoas, pregar o Evangelho, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote, perfeito, eterno. Diariamente, guarde essa imagem na sua cabeça, diariamente, a cada momento, a cada hora do meu dia, a cada minuto, o Senhor Jesus está lá direito do Pai, orando por mim, pedindo por mim, para me ajudar, me sustentar, me fortalecer. Lembre-se daquela passagem bíblica, quando Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. Satanás queria destruir os apóstolos, mas Jesus, eu orei por vocês, eu intercedi por vocês junto ao Pai. Ele deixou aquela lição ali, e hoje ele está dentro do Pai, a cada momento, a cada minuto, orando por mim, por você, sustentando, fortalecendo a nossa fé em Jesus. Queridos, eu encontrei um texto aqui para a gente terminar, Romanos capítulo 8,
que Paulo escreveu, que resume o que nós falamos aqui. O que o autor aos Hebreus está nos ensinando, Paulo traz na prática para nós. Romanos 8, esse capítulo tão amado do povo de Deus. Abre aí Romanos 8, os versículos 31 em diante. Romanos 8, 31 em diante. Encontrou? Diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas, diante de tudo que ele vem ensinando no capítulo todo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, não entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto não é tremendo, queridos? O apóstolo Paulo está aqui quase que fazendo um resumo do que nós falamos. Ele diz: quem será contra nós? O Senhor está conosco, quem será contra nós? Ele diz: o Senhor que já realizou tudo, não nos dará de graça todas as coisas? Jesus já realizou tudo por nós. Ele diz também: quem nos acusará? Jesus é a nossa justiça, ele tornou-se a nossa justiça diante do Pai. Quem nos condenará? Jesus morreu, ressuscitou e intercede por nós. Quem vai nos condenar? Ele, Jesus, morreu, ressuscitou e intercede por nós. Ele é a nossa vitória. E ele termina dizendo: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, as perseguições, a fome, a nudez, o perigo, a espada, esses momentos difíceis que estamos vivendo, todos nós, nada poderá nos separar do amor de Deus, porque Jesus Cristo tornou-se o nosso sumo sacerdote, aquele que deu a sua vida por nós, que está diante do Pai e diariamente intercede por mim e por você, para que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos guarde. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Queridos, esta é a mensagem de hoje, nós estamos terminando. Que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração, que você permaneça firme com Jesus, sabendo que a sua vida está em suas mãos. E você que nos assiste, querido, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. Entregue sua vida para Jesus, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa certeza de vida eterna, porque naquela cruz Ele pagou o preço por mim e por você. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai querido, por Tua palavra. Pedimos que fortaleça a nossa fé, que nossos olhos estejam fixos em Ti, que nada, que ninguém nos afaste da Tua presença. Pelo contrário, sabendo que Tu estás intercedendo por nós a cada minuto da nossa vida. Nós queremos viver no Teu trono, diante da Tua graça, Senhor, do Teu amor e do Teu poder. Abençoa a Tua igreja em Olinda, no Nordeste, no Brasil, em toda a terra. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, só para lembrar, sábado, 18 horas, nosso culto de adoração com Pedro Gabriel, vamos estar juntos aí. Domingo, 9h30, estudo bíblico, venha aprender mais da palavra de Deus. E domingo, 18 horas, o culto presencial, todo mundo na igreja, de máscara, para adorar ao Senhor. Amém? Que você tenha um final de semana abençoado, cheio da presença de Deus, que o Espírito Santo te ajude e te fortaleça, abençoe a sua casa. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão
e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus.